boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que possamos nós sermos gratos a Deus, nosso Pai, Jesus Cristo, nosso Mestre, pela oportunidade de aqui estarmos em mais esse momento, que eu considero de um bate-papo, não podemos dizer diálogo devido à distância que nos separa. Que possam nossos mentores, nossos orientadores espirituais, nos envolver a todos em vibrações de paz, de harmonia, para nos trazer o equilíbrio necessário a este momento. Que sejam momentos de aprendizados para todos nós, buscando o entendimento dos ensinos do Cristo à luz da doutrina espírita. Sabemos nós que atravessamos um momento de muitas ideias contraditórias no mundo como um todo. E cada um de nós carregamos conosco um mundo individual, aonde também em muitos instantes nos deparamos com essas contradições dentro de nós. Lá no Livro dos Espíritos, Kardec perguntando aos espíritos sobre a importância dos espíritos em nossas vidas enquanto espíritos encarnados, e a resposta que ele obtém é que estes nos dirigem, ou seja, que todos eles têm acesso a cada um de nós de acordo com o nosso jeito, a nossa maneira de ser. A partir do nosso comportamento, nossas atitudes, nosso pensar, nós determinamos quem deverá caminhar conosco. Se irmãos fraternos, amorosos, que nos respeitam em nossas escolhas, ou se irmãos outros que não têm esse mesmo zelo, esse mesmo cuidado, e em lugar de respeitar as nossas escolhas, querem nos impor as escolhas deles. E se os primeiros, como eu disse, não nos respeitam, estes, os segundos, não têm esse cuidado. Então, independente de nossas vontades, tendo eles alguma oportunidade de nos intuir, de nos trazer ideias diversas, mesmo sendo contrárias às nossas, eles fazem isso, fomentam essas ideias em nós, intervêm em nossa maneira de pensar. E nós outros, em nossas invigilâncias, aceitamos essas sugestões, essas orientações, em grande parte do nosso caminhar. Nosso irmão Emmanuel, consciente dessas nossas desequilíbrios, desajustes, onde permitimos a interação com estes irmãos outros, no livro A Indulgência, nos traz uma mensagem intitulada Jugo Mental, onde ele começa nos dizendo: repara enquanto é cedo, ou seja, enquanto temos tempo de perceber, de entender, de formular ideias e pensamentos dentro de nós. E continua ele: o jugo mental a que te prendes. No momento que ele coloca esse, o jugo mental a que te prendes, está falando simultaneamente a nós outros encarnados, mas também aos desencarnados. Nós pela aceitação e o outro pela imposição. E aí ele nos mostra uma situação interessante para que nós pensemos sobre ela. Ele diz: gravitando em torno da sociedade terrestre, ou seja, gravitando, circulando em torno dos encarnados, encontramos milhões de criaturas desencarnadas
nos mais dolorosos tipos de escravidão. E essa escravidão a que ele se refere tem diversas faces, mas todas elas são irmãos perdidos nas suas próprias ideias, mas sujeitos a irmãos outros também desencarnados, que utilizam-se desses irmãos nas suas inquietações, no seu não entender, não perceber o momento que estão, e fazem deles como se fossem escravos, lhe impondo suas ideias maiores pela sugestão, pelo medo, pela ameaça. E aí, estes irmãos, sob orientação, começam a agir junto de nós encarnados. Alguns até ficando diretamente ligados aos nossos perispíritos, de acordo com as nossas atitudes e comportamentos, com as nossas invigilâncias. E ele continua dizendo: juguladas pelas teias comburentes da angústia e da crueldade, no cárcere da ignorância de que fizeram no mundo a própria razão de ser. Ainda no Livro dos Espíritos, e também no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar passagens onde é questionado por que existem espíritos maus. E a resposta dos espíritos com relação a isso é bastante incisiva. Porque existem homens maus. Aquilo que nós vivenciamos enquanto encarnados, em nossas atitudes, em nossos comportamentos, nós levamos para outra dimensão aonde vamos quando nos libertamos do corpo físico. É comum nós ouvirmos entre os encarnados, quando alguém vem a óbito, muitos dizerem: era tão bonzinho, muitos dos quais em outros momentos não concordavam com as ideias, o comportamento da pessoa, mas diante daquele fator chamado morte, esses que não concordavam muitas vezes dizem que aquele espírito que desencarnou era um espírito bonzinho. A morte não nos faz melhor. O processo da morte carnal não nos faz melhor. Porque as ideias, os comportamentos, tudo aquilo que nós vivenciamos não são da carne ou pela carne, é do espírito. A carne é apenas o equipamento que é dirigido por um espírito. As ações são do espírito. Então, para onde o espírito vai se comportar dentro do seu mesmo jeito, da sua maneira de proceder. Não vai se modificar porque saiu da carne. É a razão que Emmanuel diz: da ignorância de que fizeram no mundo a própria razão de ser, da maneira como se comportaram enquanto estavam na carne. E saídos da carne, vão reviver isto do outro lado. Ele ainda complementa dizendo: no corpo físico engodavam-se na superfície do reconforto, ou seja, buscávamos as nossas conveniências, os nossos interesses, o bem-estar material, indiferentes a si mesmo enquanto espíritos, aos compromissos que têm perante a vida. No momento reencarnatório nosso, isso todos nós, é feita uma programação aonde somos chamados a vivenciar situações e experiências que nos tornem verdadeiramente melhores. Então, nenhum de nós traz uma programação reencarnatória onde tenhamos que ser egoístas, onde tenhamos que ser avarentos, onde tenhamos que ser ciumentos, onde tenhamos que ser vaidosos. Não tem essa programação. Nós temos sim nos nossos registros por conta de vivências pretéritas.
mas não na reencarnatória, na programação reencarnatória. Na programação é feita exatamente para a correção dessas nossas deficiências, limitações de valores morais. Chegados na carne e não trazendo lembranças desse processo de programação, tomamos as tendências materiais, muitas das vezes influenciados pelo meio em que vivemos, mas nem sempre influenciados pelos meios. A vivência prática no dia a dia nos mostra quando muitos, nascidos em ambientes onde os valores morais são precários e conseguem crescer materialmente, desenvolvendo valores contrários àquele ambiente. Assim como encontramos a situação oposta, onde espíritos nascidos em berços, em famílias, onde tem valores morais e espirituais muito elevados, mas que fazem prevalecer suas tendências caminhando em valores em direções contrárias também. Então, o ambiente onde o espírito está inserido ajuda em muito no seu desenvolvimento, no seu aprimoramento, mas a depender da escolha do espírito, da aceitação deste momento. E muitos de nós assumimos os compromissos enquanto na espiritualidade, reencarnamos, mas aqui chegando, optamos em fazer prevalecer as nossas tendências pretéritas e não aquele processo reencarnatório que idealizamos, junto com aqueles que nos orientaram na espiritualidade. E aí o amigo vem nos lembrar, nosso amigo Emmanuel, na esfera espiritual, acorda uma verdade profunda que ele solicitava exame e entendimento. O que é que ele nos diz? Na medida que nós passamos aqui ferindo aquela programação, quando retornamos à espiritualidade, nos deparamos com nós mesmos. Diante de diversas correntes e pensamento religioso, filosófico, enquanto na matéria, muitos de nós achamos que Deus é que vai nos cobrar conta, ou algum tribunal, quando passamos da matéria para o espiritual apenas. Entretanto, o nosso tribunal, nosso juiz, somos nós mesmos. Porque assim como teve no momento do encarne uma programação reencarnatória, quando eu desencarno, eu vou pegar essa programação e ver o que foi que eu fiz. São dois checklists, um do que estava programado e outro daquilo que eu realizei. E eu sou o meu maior juiz. E aí, diante da maneira como eu perceba este momento, serão os meus passos seguintes na espiritualidade e até mesmo na minha futura reencarnação. Então são situações que nós precisamos entender e analisar de como proceder dentro delas. O que é que estamos buscando vivenciar nesse instante? É perceber melhor esse comportamento na nossa relação matéria e espírito e sermos mais donos de nós mesmos, nos conhecendo melhor. Principalmente, cada um de nós que, independente de religiões, já temos a oportunidade de ir repassando as lições deixadas pelo Cristo. Não são lições novas. Apesar dos seus 2000 anos, não são lições novas. Porque aquilo que o Cristo nos traz como lições, e Ele mesmo nos diz isso, numa das passagens do Evangelho nós encontramos isso, onde Ele nos diz que caminhou
juntando em feixes as verdades dispersas pelo mundo. Ou seja, essas verdades existiam antes da caminhada de Jesus através da carne junto a nós. Ele só fez reunir isso e nos dá uma formatação mais atual, digamos assim. Então, diante dessas lições do Cristo, fica mais fácil o nosso caminhar. Como está dito lá no Evangelho, as situações estavam dispersas, os diversos ensinos que ele nos traz estavam dispersos, em fontes diversas. E ele reúne tudo em uma fonte só e nos diz: toma, beba dessa água. Como ele fez no diálogo com aquela mulher samaritana, quando diz a ela: quem beber desta água jamais sentirá sede. É a água do saber, do conhecimento, do entendimento das leis que regem nossas vidas. E com esse entendimento, nos conhecendo, fica mais fácil não ficarmos nós à mercê desses irmãos espirituais que ainda se encontram equivocados em relação a estes aprendizados. A cada um de nós que já tenhamos compreendido este processo, não cabe criticar nem julgar estes irmãos, ou achar que eles sejam malévolos. Muito pelo contrário. Na medida que eles agem e interagem junto a nós, nos estão nos trazendo a oportunidade de exercitarmos os nossos aprendizados referente às leis e pôr em prática, inclusive sendo indulgentes para com esses irmãos e jamais os seus críticos. Quando é que nós somos críticos? Como tratamos eles como invasores, como irmãozinhos, como obsessores. Na verdade, são apenas espíritos aprendizes iguais a nós, que merecem e carecem de todo o nosso amor para com eles. Porque assim como nós, estão eles também carentes de aprendizados. E aí nosso irmão Emmanuel nos dá algumas situações como exemplo. E gostaríamos que não víssemos isso como uma crítica a esta ou aquela religião e àqueles que a representam. Mas no texto está escrito o seguinte: sacerdotes que se iludiam na superestimação dos próprios valores despertam retardados e infelizes, buscando alçar o nível da caridade, a sistemática adoração em que se encravaram desprevenidos. Nosso irmão usou o termo sacerdote, mas poderemos usar isso da mesma forma para pastores, para dirigentes espíritas e os líderes de diversas religiões e filosofias espirituais e espiritualistas. Cada um de nós podemos nos equivocar em nosso caminhar. Quando Jesus nos traz aquele exemplo do samaritano, quem era aquele sacerdote que passou naquele mesmo ambiente antes do samaritano? Quem era aquele levita que por ali passou antes do samaritano? Pode ter sido eu, pode ter sido você que me ouve nesse instante. Mas o equívoco que está naquela parábola que Jesus nos traz naquele instante ainda é cometido nos dias de hoje por muitos de nós. Não podemos nos dizer isentos disto. Eu repito sempre com relação a isto, que não é a Bíblia, o Evangelho embaixo do braço, ou o fato de eu estar num templo material, igreja, templo, casa espírita, que vai me fazer melhor, vai me fazer diferente perante os outros. Serão as minhas atitudes, o uso que eu faço daquilo que eu vou aprendendo no caminhar. Isto é que me faz diferente. Podemos criticar o sacerdote? Não. Podemos crucificar o
protestante, o pastor, também não. O trabalho que cada um deles fazem, na medida que façam com amor, em benefício daqueles que os seguem, é um trabalho fantástico, maravilhoso, que merece o aplauso de todos nós, independente de religiões. Mas aqueles que se equivocam vão vivenciar suas dores. Para nós outros que trabalhamos nas casas espíritas, temos muitos exemplos de espíritos que são acolhidos, que ocuparam posições nas religiões que vivenciaram enquanto encarnados e que, saídos da carne, vivenciaram dramas diversos por se perceberem nos equívocos da caminhada carnal. E nessa lista estão espíritas também, dirigentes espíritas. Então nenhum de nós pode nos dizer que somos melhor que A, B ou C, que somos diferentes. Não, somos iguais. Todos carentes de aprendizado, de entendimento dessas leis. Mas nosso irmão nos traz outros exemplos para que percebamos que não é uma situação isolada. Ele nos diz na sequência: médicos que obscureciam a mente com a visão do lucro fácil, a detrimento da saúde dos semelhantes. Reencontram-se em desespero, disputando a felicidade de servir para reaprenderem o apostolado da cura. Quantos dos nossos médiuns de cura hoje não foram médicos ontem, que faliram em suas missões? O nosso irmão nos lembra, na busca do lucro fácil. Mas quantos de nós, nos dias atuais, portadores de mediunidade, que não misturamos as nossas mediunidades com as nossas atividades materiais, como se isso tivesse lógica. Esquecemos do que Jesus nos disse quando nos fala: dai de graça o que de graça recebeste. E eu não tenho conhecimento de nenhuma faculdade, nenhuma escola que forme médiuns. São dons individuais, não do espírito, mas do corpo que o espírito administra. No processo reencarnatório, o espírito, para apressar o seu caminhar no ajuste perante as leis, solicita para trabalhar mediunicamente. E a espiritualidade, então, quando concede essa possibilidade ao espírito, prepara um corpo com essas potencialidades. O espírito é aquele técnico capaz de administrar aquele corpo. O dom está no corpo. Mas ele não teve um processo de investimento material para ter esses dons. Então ele recebe de graça, assim como recebe o corpo de graça. Então não é para o seu ganho pessoal. A minha atividade material é a minha atividade material. Se eu tenho o dom mediúnico, a minha atividade espiritual é a minha atividade espiritual. No tempo e lugar certo. Não aleatoriamente, de acordo com o meu interesse e minha conveniência. Então, irmão, Emmanuel vem nos mostrando esses desvios de condutas que nós carregamos. Mas ele vai além. Ele chega mais adiante e nos diz: juízes que ensombraram as próprias ideias no mercado das consciências ressurgem lá dentro de si mesmos, no seu interior, assim como cada um de nós, entre remorsos e lágrimas, procurando caminho de retorno à verdadeira justiça.
Por que ele usa a figura de um juiz? Nós, enquanto espíritos, sabemos que não temos o direito de julgar. O próprio Jesus, enquanto conosco caminhava e chamado a dar parecer sobre uma contenda, questiona: quem faz de mim juiz? Ora, se ele, governador do planeta, uma missão sublime naquele instante, não aceita o papel de juiz, por que cada um de nós, em nossa jornada, e isso vale tanto para encarnados quanto para desencarnados, queremos ser juízes uns dos outros? Porque as lições de indulgência, de perdão, foram tão esquecidas. E optamos em ser juízes. O juiz em pauta é uma pessoa que estudou e se preparou para aquele papel diante das leis carnais, com base nas leis carnais. Mas o que é que o nosso irmão se lembra? Que no momento dos julgamentos, muitos desses irmãos que se prepararam e que fizeram juramentos de cumprirem a lei, usam conveniências, interesses diversos, fugindo dos princípios da lei. Quando o irmão nos traz esses exemplos, não é com o intuito de acusar ou julgar os irmãos outros que passaram por estas funções e se equivocaram, mas é para mostrar para nós que dentro de uma sociedade material, onde pessoas se preparam para vivenciar papéis, atividades diversas, são pessoas que, pelo nível que alcança de estudo, de aprendizado, têm posições de destaques, cada um dentro da sua posição, mas ainda assim estão sujeitos a equívocos, a erros, a enganos. Isso é para nos lembrar que todos nós estamos nas mesmas condições. Não somos melhores. Então, para eu sair da sujeição do jugo mental que falamos no início, independente da posição que esteja inserido, tenho que ter esse cuidado para comigo. Tenho que ter esse autoconhecimento para saber no meu caminhar o que é realmente as minhas escolhas. Tenho que avaliar se as minhas escolhas elas são boas. Boas em que sentido? Ela precisa ser boa para mim e boa para cada um daqueles que comigo caminham. Se eu caminho com 3 pessoas, a escolha que eu faço é boa para mim, é boa para o que está à minha direita, mas não é boa para o que está à minha esquerda, não é uma boa escolha. Se eu tenho uma situação onde estou num círculo de pessoas e esta situação não pode ser exposta para todo o conjunto, eu quero falar para alguém e falo no pé do ouvido para que os outros não ouçam, não é uma situação boa. E nesses pequenos descuidos do dia a dia, eu me coloco à mercê, à disposição destes irmãos outros que estão na espiritualidade, mas sob o jugo de outros, para me intuírem as ideias, no intuito de me desviarem cada vez mais do meu caminhar reto, da minha estrada, me conduzindo para sarças, para caminhos diversos, que não é conveniente para mim enquanto espírito. Mas sou eu que preciso ter essa consciência e ter o zelo no meu pensar e no meu agir. Não posso pôr a culpa disso em ninguém. Mesmo aquele irmão que está me intuindo de forma equivocada, eu não posso culpá-lo. Se eu não desse oportunidade, ele não faria isto. Cabe a mim ter esse controle.
Porém, nosso irmão Emmanuel avança mais, nos mostrando outros conjuntos. E aí ele nos diz: pais humanos que mentiram à própria alma, acalentando nos filhos o devotamento, a facilidade e ao dinheiro. Nós nos equivocarmos no orientar de nossos filhos é muito fácil. Desde a idade mais tenra, sabemos nós que o espírito ele tem ciclos de evolução e desenvolvimento enquanto encarnado. Então, muitas vezes, nós achamos que uma criança de 2, 3 anos, uma idade que é receptiva a orientações, mas nós achamos que ela é muito criança, que ainda não é o tempo próprio para poder orientá-la. E aí ela vai 2, 3, 4, 7, 8, 10, e a gente dizendo que é criança, e fugindo à orientação devida e necessária. Muitos de nós fazemos isto. Muitas vezes nossos filhos se tornam adultos e nós, em vez de dar-lhes lições, exemplos concretos de vida, ficamos protegendo excessivamente, perdoando suas faltas sem orientar devidamente, passando a mão nos seus erros, evitando de chamá-lo a compromissos e responsabilidades. E quando assim agimos, não só estamos perdendo o nosso filho no seu comportamento, na sua atitude, estamos perdendo a nós mesmos. E nessa situação, retornando ao nosso lar espiritual, vamos perceber os nossos erros. E o que fazer nesta hora? Como agir? Não tem como voltar de imediato no mesmo lar para corrigir aquela atitude. Posso até voltar como um filho, como um neto, mas aí eu vou ser vítima dos erros que eu alimentei no passado. Que a tendência é que aquele filho que foi mal orientado seja um pai que não oriente bem seus filhos. E isso torna-se uma sequência. Por isso que nosso irmão Emmanuel nos lembra nessa mensagem. Retomam-se na realidade amargosa, regressando ao lar de que foram espiritualmente alijados, pela ingratidão ou pela censura, tentando reconduzir os próprios rebentos. Regressando ao lar de que foram espiritualmente alijados, pela ingratidão ou pela censura, tentando reconduzir os próprios rebentos à bênção do trabalho honesto, em supremo esforço de redenção da família. Ora, lembrem daquela passagem do nosso irmão Lázaro, quando ele, tendo desencarnado, ele que ficava à porta do homem, à calçada do homem rico, esperando as migalhas que caíam da sua mesa, e posteriormente desencarnando o homem rico, e aquele homem rico, percebendo Lázaro numa condição espiritual mais elevada, busca levar mensagem aos seus irmãos que ficaram encarnados para falar dos seus equívocos, dos seus enganos. Nós somos daquele jeito. Muitos de nós queremos fugir dos hospitais, dos pronto-socorros espirituais onde estamos, das colônias, ao percebermos aquele checklist nosso entre projeto reencarnatório e realização reencarnatória, e aí queremos fugir para voltar, para corrigir o que deixamos por fazer, ou o que fizemos de errado, de equivocado em nossas escolhas. E não tem como voltar. Mas aí nós, fugindo das instituições, vamos ficar nos lares onde antes habitávamos, enquanto na carne, próximo daqueles que dizemos amar, mas na nossa atitude
estão causando transtornos a eles, principalmente quando tem sensitivos na família que percebem as energias espirituais, mas não identificam de quem seja a presença e ficam no incômodo, na inquietação, na perturbação, na aflição, de acordo com cada situação que levemos para eles, já desencarnados. Então é preciso que, enquanto pais, tenhamos o zelo, o cuidado necessário na orientação de nossos filhos, para que não nos sintamos frustrados em nossa missão que tínhamos para com cada um deles. Para que quando chegar o nosso momento de deixarmos a carne, deixando esses filhos e demais parentes, amigos que permanecem ainda nos seus aprendizados, possamos partir tranquilos, com paz em nossos corações. Mas tem situações outras que também foram abordadas pelo nosso irmão nesta mensagem. E ele coloca para nós: mulheres notáveis pela inteligência e pelas virtudes domésticas, que nevoaram os sentimentos com a decepção da maternidade sublime. Sabemos que a sublimação maior para uma mulher é a maternidade. Mas se em nossos equívocos do passado impusemos a elas isso não como um ato sublime, mas como uma obrigação para atender demandas materiais e interesses equivocados nossos, fizemos isto por um longo período, as tribos no passado, as comunidades, os núcleos familiares precisavam ser bastante vastos para terem braços masculinos fortes, para trabalharem, para manter o conjunto. Então, uma filha mulher não era vista de bom grado dentro desses conjuntos. E as mulheres eram levadas obrigatoriamente a gerarem muitos filhos. Até em passado recente nosso, era comum famílias com 12, 13, 15, 20 filhos. Era algo que a mulher passava pela imposição masculina. A sociedade avançou, mudou costumes, e hoje, em outros momentos já aconteceram, mas hoje com maior frequência, com maior intensidade, muitas fogem a esse compromisso de maternidade, por escolhas pessoais. Algumas delas até podem não ter esse compromisso, pois muitas nascem sem esse compromisso, em função de atitudes, de atos pretéritos, quando em condição da maternidade, ou porque não cuidaram bem dos filhos, ou porque praticaram aborto, situações diversas, e são chamadas a entender da importância da maternidade na ausência da possibilidade de ser mãe. Mas muitas outras têm essa possibilidade e, pelos interesses, vivências, conveniências materiais, abdicam dessa oportunidade, não valorizando esse dom que trazem consigo. Porque ser mãe é uma coisa sublime, sim. O nosso irmão colocou bem a palavra aqui no texto. É tão sublime que o próprio Jesus, para vivenciar a sua missão de divulgação da Boa Nova, passou por este processo. Já falamos aqui nesse espaço sobre isso em outro momento. E valorizou a cada instante do seu caminhar
até o último minuto da cruz, a presença dessa mãe ao seu lado. Em diversos momentos da sua história, vamos ver ele interagindo de forma direta com Maria. É alguém que tem autoridade plena, autoridade moral sobre os seus rebentos. E alguns abdicam disto. Nele com plena então. Choram as oportunidades perdidas, buscando missões de dor e sacrifício, ao pé de criancinhas desesperadas, através de renúncias dilacerantes. Porque aquela que abdica da oportunidade, quando desencarnada e compreende as consequências de seu ato, buscam encarnações onde possam fazer ajustes, reparos distos. E aí então, em um novo corpo, vão se dedicar a cuidar de crianças das mais diversas formas, geradas por si mesma ou cuidando de outras, em creches, em orfanatos, em locais próprios, né? Ou adotando, mas cuidar de crianças para fazer o ajuste daquilo que deixou para trás. As leis de Deus são belas para com cada um de nós. Em cada função, em cada atividade que vivenciamos enquanto na carne, aonde venhamos a cometer equívocos de qualquer natureza, sempre nos será dada uma nova oportunidade reencarnatória na busca da correção daqueles equívocos. E por que nós estamos caminhando dentro desse texto de Emmanuel? E aproveitando esses exemplos que ele nos dá de situações diversas, porque nós atravessamos um momento nesse instante aonde Jesus, quando caminhou entre nós, no momento que estava deixando a carne e que antecedeu o que nós chamamos de ressurreição, ele conversou com irmãos espirituais que agiam de forma contrária àquilo que ele nos trazia como ensinamento. E naquele diálogo, ele falava que aqueles irmãos estariam contidos nas suas respectivas faixas por X tempo, mas que, chegada a hora que vivenciamos a chamada transição, teriam também a oportunidade de voltar à superfície, de circularem novamente fora daquelas faixas específicas. E nós estamos vivenciando este momento, onde irmãos das mais diversas faixas vibracionais estão tendo a possibilidade de caminharem junto a nós e trazendo consigo as suas ideias, o seu pensar, o seu agir, as suas revoltas, e precisando de encarnados para dar vazão às suas ideias, para fazerem na matéria aquilo que eles não podem fazer. Mas se eles se utilizam da mente do encarnado, o encarnado permitindo, eles põem em prática os seus atos, suas ações. Muitas coisas acontecem hoje em função da ajuda desses irmãos. Por isso que nós começamos a falar de jogo mental e fizemos toda essa trajetória até aqui, mostrando os nossos equívocos. Falamos de alguns pontuais, mas no nosso dia a dia, nas nossas pequenas ações, permitimos a proximidade de influência de irmãos também. E quando falamos sobre esse assunto,
não é com o intuito de assustar, de preocupar, de amedrontar a nenhum de nossos irmãos. De alertar, para que cresçamos em amor, cresçamos em vigilância dos nossos sentimentos e atitudes. Não sendo os porta-vozes destes irmãos, mas por esse nosso pensar mais sadio, sermos instrumentos de orientação para muitos deles. Pelo nosso vibrar no amor para com o próximo, sermos acalento para muitos deles. É a razão dessa nossa conversa dentro desta linha de pensar nesta noite. E aí, seguindo ainda o texto do nosso irmão Emmanuel, ele nos diz mais adiante: se procuras assim o clima da vida eterna ao sol da nova revelação, oferece teus ombros ao jugo do Cristo, entre as obrigações que a fé te preceitua no caminho do bem, incondicional e constante. Lembremos de quando Jesus caminhava entre nós. Ele nos dizia: meu jugo é suave, meu fardo é leve. O jugo é representado pelos princípios das leis que regem nossas vidas. E o nosso irmão Emmanuel resume muito bem a prática desse jugo quando nos chama a viver esse princípio de fé nestas leis, numa atitude incondicional e constante na prática do bem. Eu não posso ser bom agora porque a pessoa que está ao meu lado me é agradável, e no momento seguinte, diante de outro que não me é tão agradável, eu deixar de agir bem. Não é coerente, não faz sentido isto. Se nós percebermos que somos individualidades e que somos os únicos responsáveis por nossos atos e as consequências que daí vão advir, onde é que tem coerência em eu ser bom para um e mal para o outro? Ou ser indiferente para o outro? A atitude não é do outro, é a minha. Se esse meu bem-estar, a minha paz, a minha harmonia dependesse do outro, até não era o razoável, não era o certo, mas se entenderia eu agir de forma diferente. Mas se o meu bem-estar, a minha paz depende somente de mim, do meu comportamento, por que eu agir de forma diferente com o outro? Independente da situação do outro, de quem ele seja, de quem ele se comporte, é necessário que eu tenha consciência de agir sempre no bem para com todos. Nessa ação constante na prática do bem é que vai estar minha paz, meu equilíbrio, meu bem-estar. A minha riqueza vai estar nessa prática. Então é preciso que eu cresça nesse entendimento, nessa percepção, nesse entendimento. E aí nosso irmão continua: porque a existência na terra é também empréstimo do céu, com receita e despesa. Assim como falávamos há pouco que o dom mediúnico é algo que é concedido, a própria existência material, a oportunidade do reencarnar, o corpo material que nós recebemos, são concessões. São concessões dessa espiritualidade maior que rege o nosso caminhar. São empréstimos que nós temos que prestar conta. E aí eu volto novamente lá no Evangelho, na parábola dos talentos, onde aqueles 3 servos, um recebe 5 talentos, o outro recebe 2 e o outro recebe 1.
E como nos comportamos em posse desses talentos? Como agimos, como atuamos? Lá na parábola, os que receberam, respectivamente, 5 e 2 talentos, aplicaram bem. Era como se nós estivéssemos praticando boas ações. E foram reconhecidos pelo seu Senhor. Mas o que recebeu um talento, sabendo que teria que devolvê-lo ao Senhor, não foi diligente o suficiente na sua prestação de contas, pois pegou os talentos daquele senhor e enterrou. É mesmo que eu, por exemplo, com mediunidade, não usar minha mediunidade para servir, para ajudar a outros. Nós falávamos há pouco daquele médium que usa a mediunidade com fins paralelos, para beneficiar interesses materiais. Mas nesse instante aqui eu lembro daquele que tem a mediunidade, mas não se predispõe a usar essa mediunidade em benefício de outros. E é mais grave ainda. Na verdade, eu mesmo nem sei qual é mais grave. Se é não usar ou se usar indevidamente. As duas situações não fazem sentido. Eu lembro daquele checklist que eu falei anteriormente, a gente vai ter que prestar conta. É algo que nos foi entregue, nos foi confiado e teremos que prestar contas. Então, por que não fazer de forma correta? Não fazer devidamente, se sabemos da necessidade? É um compromisso que nós assumimos. E se é um compromisso, quando eu assumo um compromisso terreno, uma promissória, uma duplicata, um boleto, eu tenho que pagar, não é verdade? Lógico. Se eu assumir um compromisso enquanto espírito e trago dons comigo para essa realização, eu tenho que dar a contrapartida, tenho que pagar. E aí a gente deu nosso apenas sobre a cruz leve do nosso dever para com Jesus. É a forma de pagar. A lei é suave e o jugo é leve. E quando Jesus falou sobre isto, nos lembra que cada um recebe uma cruz. Mas só recebe a cruz que é capaz de carregar. Ninguém recebe uma cruz mais pesada do que aquela que é capaz de carregar. Então não temos por que nos queixar ou fugir aos nossos compromissos. Só precisamos fazer aquilo que somos capazes de fazer. Muitas vezes nos sentimos incomodados porque alguém bate regularmente à nossa porta para buscar ajuda. Eu não penso que eu posso ter o compromisso reencarnatório de ajudar aquela pessoa. São coisas que podem estar me incomodando, mas são realizações simples de eu fazer para me resgatando com alguém que eu, por alguma razão, tirei algo lá no passado. Mas nem sempre eu associo as coisas umas com as outras. Eu quero caminhar como se elas não tivessem relação, não tivessem vínculo. E não são situações casuais. Por que que um pedinte, desse que sai pelas ruas caminhando, eles caminham em uma rua e eles não batem em todas as casas, batem em algumas casas apenas? Quem nunca observou isso, comece a observar. Eu acho interessante isso. Eu já falei aqui em outro momento da beleza que eu via em fazer campanha do quilo. Hoje eu não estou fazendo, mas já fiz. E a beleza estava como cada pessoa se comportava mensalmente quando nós passávamos batendo nas portas. Eu achava interessante aquilo. Aprendi muito nesse exercício, nessa relação com pessoas.
Então isso faz parte não só do nosso aprendizado, mas dos nossos resgates também. Preciso que estejamos atentos. Então cada um de nós, com a sua cruz, levemos de boa vontade, possamos agir com aqueles que caminham ao nosso lado de boa vontade. Porque assim fazendo, e isso tem que ser feito agora, é a melhor hora. No texto, nosso irmão coloca da seguinte forma, vou repetir o que eu estava lendo antes. A cruz leva o nosso viver para com Jesus agora. É que evitaremos a cruz asfixiante e destruidora que as paixões desgovernadas trarão para nossos espíritos no tempo atormentado que virá fatalmente depois. É o que nós falávamos no início do processo do desencarne, quando nos percebemos os nossos enganos. E aí vem essa cruz asfixiante, que é nos perceber no engano, no equívoco, na dor. Perceber o que deixamos de fazer, tendo a oportunidade de fazer. Eu tenho dito muito nos últimos dias a importância deste momento que nós estamos vivenciando. No meio a tantas dores à nossa volta, é a oportunidade de crescermos em aprendizado e em servidão. Eu não preciso ficar à mercê dos nossos irmãos desencarnados, quererem dominar minha mente e me impor situações desagradáveis para eu vivenciar, onde cause dor, constrangimento para mim e para outros. Mas eu posso viver plenamente experiências de amor para com o próximo nesse instante, das mais diversas formas, que auxiliando diante da necessidade material do outro, mas em outros instantes, ouvindo o outro na sua necessidade, que muitas vezes não é o material, mas são sentimentos guardados, dores recolhidas, aonde, numa troca de diálogo, ou mesmo no simples fato de alguém ouvi-lo com paciência, já leva alívio àquele irmão. É falar sobre essas leis benfazejas de Deus, mas falar de um modo positivo, não nas dores que estão à nossa volta, mas falar